Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Empreender. Hoje estou com essa maravilhosa Midian. O nome é diferente, mas você vai ver que o trabalho é sensacional. Fale um pouquinho mais sobre o que você faz, sobre as suas empresas, porque agora, né, uma mulher que não é só dona de uma, mas de duas empresas. Exatamente. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contando um pouquinho dessa trajetória aí, né, que inclusive você tem partilhado, né, boa parte. Atualmente eu estou com uma empresa de consultoria de RH, né? A minha formação é nessa área, eu sou administradora, trabalhei muitos anos em outras consultorias como gestora de RH e desde 2021 eu venho empreender. Então surgiu de uma necessidade que acabou virando, né, a empresa. E em 2024 eu assumi a empresa, né, a consultoria em tempo integral. E desde então, né, venho trabalhando com gestão de pessoas, né, a parte do RH de modo geral, então, terceirização de RH, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliações de desempenho, né, tudo que envolve a gestão de pessoas dentro da organização. E em agosto do ano passado, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma empresa de zeladoria. Então, hoje a gente trabalha com uma terceirização, né, baseada ali na limpeza e conservação de condomínios, empresas, residências, né? Então, esse é um novo momento aí que eu estou experienciando. Né? Então, de modo geral, eu acabo trabalhando, né, com gestão de pessoas. Então, a minha vida gira em torno das pessoas. Bom, você sabe, né? Todas as pessoas que eu contratei até hoje foi você que achou. Eu não tenho habilidade nenhuma para fazer contratação. Como que é trabalhar com essa parte de contratação, sabendo que o mercado de hoje não está fácil? E eu me coloco tanto na parte de empregadora, também com a parte de empregador, com a parte, todos os lados, né? Nem para contratar e nem a parte de funcionário tá bacana. As pessoas hoje, pelo menos ao meu ver, não estão muito interessadas em trabalhar. Às vezes vai um dia, não vai no outro, falta muito. Como que está hoje para lidar com essa nova forma? Porque antigamente não era assim. As pessoas eram mais comprometidas, davam muito mais valor ao trabalho. Como que está hoje? Estamos num momento desafiador, né? É bom por um lado, porque a gente hoje tem ferramentas, mecanismos ali para agilizar o serviço das pessoas, para melhorar, né? Mas a gente tem essa questão de realmente, será que as pessoas estão, né, dispostas a trabalhar com aquele trabalho mais formal? Né, de cumprir um horário, de ter um gestor. Então, realmente, a gente está num momento aí um pouco delicado, né? Vários estudos demonstram que isso acontece em razão dessa versatilidade de coisas para você trabalhar hoje, né? Principalmente de modo autônomo, né? Essa questão de redes sociais, essa questão, né, de influenciadores e entre outras coisas. Então, acaba que algumas pessoas optam por, né, estar aí dentro desse mercado mais informal, digamos assim, que é tão rentável quanto, e acabam esquecendo ali um pouco desse emprego formal. E aí nós temos uma questão geracional também, né? Então, lá na época dos nossos pais, né, eles costumavam ficar mais de 30 anos numa empresa só, né? Aí, ali na época nossa, digamos assim, a gente já almejava ter um cargo de gerência, né? A gente já pensava em fazer uma carreira ali dentro da empresa para então buscar outra oportunidade. E nesse momento que a gente está da atualidade, os jovens já não pensam tanto dessa forma, né? Então, hoje eles pensam muito no bem-estar, no propósito daquele trabalho. Então, o que eu estou fazendo, o que ele está contribuindo, né? E eles já não têm mais essa perspectiva de futuro, no sentido, eu vou ficar aqui nessa empresa, vou fazer a minha carreira aqui dentro e logo eu serei gestor, por exemplo. Né? Então, a gente tem entendido aí, de acordo com essa demanda, que eles já mudaram um pouco essa percepção. Agora, pensando nessa nova geração, como que entra os empregos mais formais para fechar toda essa... digamos assim, uma empresa que tem 30, 40, 50 funcionários, pensando que agora a grande mão de obra, né, a geração mais jovem, não está muito interessada de trabalhar das 8 às 18, de cumprir ali aquela carga horária, fazer tudo bem certinho, vai um dia, não vai no outro. Como que lidar com isso hoje?
Bom, como eu já estou nessa área aí há mais de 15 anos, querendo ou não, a gente cria digamos assim, um radar ali, né, para conseguir identificar. Mas o que a gente traz, né? Existe uma marca empregadora. Então, quanto mais a empresa ela demonstra o que ela tem de bem-estar dentro daquele lugar, né? Quais são os propósitos daquela empresa, a questão de sustentabilidade. Então, as pessoas vão se identificando com aquela empresa, né? E a probabilidade delas buscarem essa empresa para trabalhar é maior, né? Mas, realmente, a gente tem um certo desafio, né? Então, bons salários, benefícios, né? Coisas aí que são para somar aí para essas pessoas que podem vir a trabalhar no emprego formal. A ideia é você começar, ter um plano de carreira, trabalhar nessa parte formal, mas também tem todo outro ramo, que você mesmo falou, parte da internet, tudo proporciona pra gente uma escala de trabalho diferente. Não precisa mais ser essa coisa rígida, né, das 8 às 18. O pessoal tem um celular e trabalha. Exatamente. A gente tem questões, né, hoje em dia, com a pandemia, que foi uma coisa ruim, mas trouxe isso que até é confortável, né, para muita gente que pegava muito trânsito, né, o trabalho home office. Então, isso também melhorou um pouco da qualidade de vida das pessoas, principalmente de grandes centros, né? Não é o nosso caso aqui, mas a gente tem grandes centros que a pessoa ficava, 3 horas ali, né, no trânsito. Então, isso também facilita, né? Então, essa flexibilidade de horário, muitas vezes fazer híbrido, né? Fica 3 dias da semana em casa, 2 na empresa, ou vice-versa. Então, tudo isso as grandes empresas estão adotando justamente para trazer essas pessoas ainda dentro do trabalho formal, porque ele vai existir, ele existe, né? Lá na tua empresa existe, na minha empresa existe. Então, como que a gente vai chamar essas pessoas, principalmente dessa nova geração, a fazer parte do nosso negócio, a ver propósito, né? Assim como nós vemos no nosso negócio. Então, isso é uma boa opção, né, para que a gente possa trazer aí bons profissionais. Pensando nessa parte de bons profissionais, como que você faz hoje para ter essa captação de bons profissionais mesmo? É mais difícil, fácil? É muito mais pelo valor do salário? Como que as empresas, né, fazem hoje para ter essa captação de bons profissionais? Bom, o meio de comunicação ali que você usa para captação, né, ele mudou, porque antigamente a gente fazia isso no jornal, né? A gente abria o jornal, tava ali o classificado de empregos ali, né? Então, claro, hoje mudou, a gente tem plataformas específicas, né, redes sociais profissionais, como o LinkedIn, que é uma boa ferramenta, né, que consegue captar aí bons profissionais. Temos diversos sites na própria internet, né, que está ali disponível para que você possa fazer a divulgação dessas vagas. E, claro, os benefícios, né, como eu mencionei, tudo isso chama a atenção desses colaboradores, né? Mas, realmente, hoje a gente está num momento bem mais delicado. Então, hoje eu costumo dizer assim, né, que antes o empresário, ele precisava contratar, ele não pensava, eu vou contratar uma consultoria para fazer esse trabalho para mim. Por quê? Porque era mais fácil. Né? Então, de repente, as pessoas passavam deixando o currículo na porta da empresa, né? Enfim. Hoje não, hoje você não vê mais isso. Né? Então, aonde estão essas pessoas? E hoje, já que a gente tem esse desafio, né? Por que não, de repente, pedir ajuda para um profissional que trabalha com isso, para que você possa trazer bons profissionais para a tua empresa, né? E aí, tudo alinhado a isso, né? Marca empregadora, essa questão, né, das flexibilidades, benefícios, ter sim um plano de carreira, né? Quando ele chega lá, ele saber, então, se eu me capacitar aqui, se eu fizer um curso lá, ou se eu performar, eu vou conseguir subir de nível em tanto tempo, né? Então, as empresas, independente do tamanho, porque hoje, se você vai falar de carreira, você vai pensar em grandes empresas, né, multinacionais. Mas não, a gente pode fazer isso em pequenas empresas, né? Então, isso também digamos assim, é uma questão que importa para o colaborador que está lá, e ele consegue ter uma visão, né, de onde ele pode chegar dentro daquela organização. Então, isso também acaba retendo. Acaba chamando atenção, porque você tem uma perspectiva de crescimento dentro da empresa.
não é só aquele salário fixo, eles entram por aquilo, mas ele entra porque ele sabe que ele pode crescer e subir no nível da Exatamente. Então, tá tudo mais claro, né? Não é tipo, você fica aqui, aí se der certo, depois eu vejo. Né? Então, a pessoa já sabe onde ela vai chegar. E o que essa nova jornada de trabalho de 36 horas vai impactar hoje nas empresas? Vamos ver como será, né? Mas vai ter muito impacto, principalmente no varejo, né? Que é onde você tem mais trabalhos aos finais de semana, né? Domingos, feriados. E o que vai acontecer, né? Para nós empresários, a gente vai precisar ter pessoas-chave na nossa organização ali que possam, de repente, estar fazendo um turno intermediário, né? A gente vai ter que criar umas escalas aí diferenciadas para a gente colocar essas pessoas, né, nos lugares aí. E financeiramente falando, né, o impacto que isso vai ter na empresa é difícil mensurar, ainda é difícil, né? Mas isso pode sim trazer um custo maior aí de folha de pagamento, porque hoje nas organizações um dos custos, né, mais relevantes é a folha de pagamento. Então isso realmente pode vir a impactar, mas ainda é cedo para a gente entender, né? Precisa ver se realmente o modelo vai rodar, se de repente vai ser só para o varejo, se vai ser para a indústria, né? Então a gente ainda está nesse momento de entender o que vai acontecer, mas com certeza impactos terão, né? Porque agora ainda está vendo, se organizando, vai acontecer, não vai, mas a hora que isso realmente for implementado. Por exemplo, eu coloco a minha situação, eu tenho 2 funcionárias, 40 horas semanais, que vai ser reduzido para 36 horas semanais, ou eu contrato alguém para cobrir essas horas extras, ou eu demito a pessoa que está comigo já há bastante tempo para contratar uma nova proporcional ao novo horário. Exatamente. Então, a gente tem essa questão, né, de não pode reduzir o salário. Não pode reduzir o salário de quem você está, né? Então, você acaba que sobra essas duas opções. Então... E da mesma forma, sai oneroso das duas formas. Exatamente, né? Mesmo que você tivesse que colocar 2 pessoas ali para fazer, né, metade do tempo. Então, assim, vamos ver se vai funcionar, né? Ainda no modelo que nós temos hoje, eu confesso a você que eu tenho dúvidas, né, se isso vai funcionar ou não. Muito obrigada pela sua presença, foi um bate-papo muito gostoso. Deixa aqui pra gente as suas redes sociais, pro pessoal te seguir e contratar também, né? Mais uma vez quero agradecer o convite, né? Espero ter trazido algumas explicações ali para que possa ajudar, né, de alguma forma. As minhas redes sociais, o meu Instagram é @midiasouza, meu LinkedIn também, @midiasouza, e eu fico disponível, né, para dúvidas, enfim. Muito obrigada. Muito obrigada a você por participar. Até uma próxima. Até.